Paz do Senhor aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo-aula do nosso seminário. Estamos tratando aqui a apostila de número 4, História da Igreja 3. Paramos o vídeo anterior, deixa eu fazer uma correção rápida aqui. O nosso vídeo número 3, ele termina na página 99. Eu coloquei lá 200 e não sei o que, eu não sei de onde eu tirei. Me perdoem, o conteúdo da aula está completo, mas o número de página eu errei, tá? Ele terminou na página 99. E o vídeo 4, o vídeo anterior, ele se iniciou na página 101 e terminou na página 106. Nós damos prosseguimento aqui a partir da página 106, tratando dos 4 períodos da Guerra dos 30 Anos dentro da Reforma e da Contra-Reforma. Tá? O primeiro período é o período boêmio, de 1618 a 1633. Os principais líderes boêmios foram excluídos, foram executados. As forças boêmias foram esmagadas em 1620. Suas propriedades foram confiscadas. Foi proibido por lei hospedar ou ajudar os pastores luteranos, e quem não estivesse disposto a se tornar católico teria que abandonar o país. Estima-se que durante os 30 anos de guerra a população da Boêmia foi diminuída em 80%. Segundo período, período dinamarquês, de 1625 a 1629. Juntamente com a Holanda e a Inglaterra, a Dinamarca formou uma liga protestante numa tentativa de evitar que os estados protestantes do norte da Alemanha tivessem o mesmo destino da Boêmia. Em 1625, o exército protestante foi vencido, e em 1629, através do Edito de Restituição, promulgado pelo imperador, foi ordenado aos protestantes que devolvessem as propriedades eclesiásticas aos católicos e que fossem expulsos das áreas governadas pelos príncipes católicos, com exceção dos luteranos, que deveriam ser reconhecidos e tolerados. Os calvinistas foram privados de quaisquer direitos. Terceiro período, período sueco, de 1630 a 1634. O rei da Suécia, Gustavo Adolfo, era luterano. Preocupado com as atrocidades cometidas contra os cristãos na Alemanha e na Boêmia, empreendeu uma campanha militar contra as forças opressoras católicas em 1630, invadindo os territórios imperiais e estabelecendo a autoridade sueca. Em 1632, numa batalha sangrenta, as forças imperiais foram derrotadas e a Suécia conseguiu libertar o norte da Alemanha da dominação católica. Quarto período, 4. O período francês, de 1635 a 1648. Nessa fase final da guerra, a França católica se posicionou ao lado da Suécia. Nesse período, os motivos originais da guerra, que eram de caráter religioso, se tornaram políticos, onde cada qual lutava por seus próprios interesses. O resultado dessa guerra sangrenta foram desastrosos, principalmente para a Alemanha e Boêmia. Alguns resultados dessa guerra foram: 1. A população da Alemanha foi reduzida de 16 milhões para menos de 6 milhões. 2. Os campos foram devastados, o comércio e a indústria destruída e as propriedades destruídas. Várias décadas foram necessárias para que a Alemanha se recuperasse da devastação da guerra, da terra. 3. A vida intelectual foi estagnada e a religião gravemente prejudicada. 4. A população boêmia foi drasticamente reduzida em 80%. O país foi devastado e o catolicismo foi imposto pela força militar. Após inúmeras negociações, a paz foi finalmente estabelecida em 1648, no que foi chamado de a Paz de Westfalia, que colocou um fim à longa e sangrenta guerra entre protestantes e católicos. Os termos definidos e estabelecidos pela Paz de Westfalia foram: 1. Fim à perseguição religiosa. 2. A Holanda e a Suíça foram reconhecidos como estados protestantes independentes.
3. O luteranismo e o calvinismo foram reconhecidos como religiões. 4. A Suécia e a França tiveram seus territórios ampliados. 5. O Papa foi excluído de qualquer interferência nas questões religiosas da Alemanha. Encerramos a página 107. 6. As regiões que eram protestantes em 1624 puderam continuar protestantes. 7. Os governantes poderiam pela primeira vez permitir que católicos e protestantes convivessem dentro de seus territórios. 8. Ficou estabelecido o mapa político e religioso da Europa. E 9. Foi concedida anistia total aos que haviam se rebelado contra seus senhores. Lição 7.4, ainda na página 108, uma retrospectiva da reforma e suas consequências. Os movimentos de caráter reformatório que surgiram a partir do século XII, a reforma cultural do século XII, o trabalho dos precursores de Wycliffe, Hus e Savonarola, a partir do século XIII, e os movimentos populares que surgiram a partir do trabalho dos precursores, encontraram na reforma luterana a sua expressão máxima. A reforma foi o marco de um novo período da história. Muitos historiadores têm divergido sobre se a reforma deve ser classificada na Idade Média ou na Idade Moderna. A reforma pode ser ligada à Idade Média pelos seus conceitos de religião, que determinou as formas de vida educacional e cultural. Entretanto, conforme afirma W. Walker, a reforma como movimento religioso representou uma nova compreensão do significado da fé cristã. A reforma colocou um ponto final da dominação da Igreja Romana no sistema sacramental e na venda de indulgências, que foi o maior símbolo de corrupção da Igreja Romana. A tradição da Igreja e os dogmas foram questionados à luz das Escrituras, que passaram a ter um lugar de primazia na liturgia. Elas, sim, são a regra de fé e a infalível palavra de Deus. A reforma possibilitou a tradução da Bíblia no vernáculo e muitas nações da Europa puderam ler a Bíblia no seu próprio idioma. A partir de então, uma série de igrejas oficiais protestantes nacionais substituiu a Igreja Católica Romana. Na Alemanha e Escandinávia, a predominância foi de luteranos. A Suíça, a Escócia, a Holanda, a França e a Hungria foram fortemente influenciados por Calvino. Os ingleses estabeleceram a Igreja Anglicana Oficial. Os radicais da Reforma deram origem ao movimento anabatista que, apesar de não ter estabelecido igrejas foram muito fortes, principalmente na Holanda. Além dos anglicanos anabatistas, os congregacionalistas, os menonitas, os puritanos e os batistas tiveram suas raízes na Reforma Radical. Cada denominação tinha uma característica, mas a forma de batismo, a doutrina da predestinação foram os dois pontos que distinguiram uma igreja da outra. O batismo por imersão, no caso dos batistas, e a predestinação, no caso dos calvinistas. Alguns aspectos importantes resultaram não somente da reforma luterana, como também da radical. Alguns deles foram: 1. A reforma proporcionou um segundo período de desenvolvimento das doutrinas. O primeiro período, entre 325 e 451, foram elaborados os credos ecumênicos. No segundo período, após a Reforma, entre 1530 e 1648, foram elaborados muitos credos e confissões protestantes, alguns dos quais, com certas mudanças, ainda são utilizados pelas igrejas reformadas. A doutrina da justificação pela fé tornou desnecessário o sistema sacrificial. A doutrina do sacerdócio dos crentes diminuiu a importância da hierarquia. 4. A afirmação da autoridade final da Bíblia em detrimento da tradição, dogmas e bulas papais foi enfatizada e foi o grande pilar da reforma. O direito de interpretação individual com o uso do método histórico-gramatical de interpretação também foi enfatizado.
A pregação da palavra voltou a ocupar uma posição de primazia a partir de Lutero e Calvino. O impacto sobre a Igreja Católica Romana causado pela Reforma provocou uma reação contra o protestantismo através do Concílio de Trento, chamado Contra-Reforma. A Contra-Reforma provocou uma revolta da Igreja Católica e fez uma oposição sistemática ao protestantismo. 7. Promoveu o surgimento da democracia na Igreja e no Estado, principalmente pela influência do calvinismo. 8. Os leigos passaram a ter responsabilidades na administração da Igreja. 9. A reforma criou interesse pela educação elementar e pela criação de escolas com 3 níveis de educação, elementar, secundário e universitário. E 10. A reforma estimulou o surgimento da ciência empírica. Encerramos a página 109. Na página 110, lição 8, ciência, fé e razão. A transformação religiosa que a Europa enfrentara com a Reforma foi seguida por algumas mudanças que ocorriam em outros setores da sociedade. O século XVI havia sido caracterizado pela mudança na Igreja, que deu origem ao protestantismo e ao movimento da Reforma, que por sua vez deu origem às igrejas nacionais. No século XVII, um outro tipo de reforma ou revolução ocorreria, não na Igreja, mas no mundo científico e intelectual e que afetaria o pensamento cristão. Algumas das causas dessa mudança foram: 1. O Renascimento, que principalmente na pessoa de Erasmo de Roterdã, despertou interesse pela literatura clássica, política e artes. Enquanto Lutero era considerado um reformador religioso, o humanista Erasmo era considerado um reformador cultural. 2. A ortodoxia fria, vivida principalmente pelos luteranos alemães, que se interessavam mais pela teologia do que pela prática do evangelho. 3. As guerras religiosas que ocorreram no período de 1560 e 1648 provocaram o repúdio da sociedade pela forma com que os hereges eram tratados e pelo excessivo número de mortes produzidos por essas guerras. 4. A elevação das classes profissionais, mercantis e trabalhadoras. 5. O surgimento da filosofia racionalista, que não aceitava a fé e a escritura como verdades últimas e colocou razão como um instrumento pelo qual se pode chegar ao conhecimento da verdade. 6. O surgimento da religião natural como resultado da nova perspectiva filosófica. Essa transformação intelectual recebeu o nome de Idade da Razão ou Iluminismo. A ciência moderna e a filosofia foram os maiores instrumentos da mudança que ocorreria a partir do século XVI e que mudaria o conceito medieval do universo e sua forma de pensamento. 3 dos maiores cientistas que o mundo já conheceu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton, tiveram paralelos com grandes fatos da história da Igreja. Copérnico foi contemporâneo de Erasmo de Roterdã e conheceu o humanismo predominante na época. Galileu nasceu no ano que Calvino morreu e a Europa foi fortemente influenciada pela teologia calvinista. Newton, quando criança, assistiu ao final da Guerra dos anos 30 que devastou a Europa. Lição 8.1. A ciência moderna. Até o século XII, a filosofia platônica norteou a abordagem teológica feita especialmente pelos pais da Igreja Oriental. E o conceito da vida e do universo. A partir do século XIII, alguns escolásticos como Alberto Magno e Tomás de Aquino abandonaram a filosofia platônica e passaram a utilizar a filosofia aristotélica
para a abordagem teológica. Alberto Magno, considerado o homem mais culto de seu tempo, tinha conhecimentos científicos e fez estudos sobre geologia, botânica e astronomia. Esse tipo de abordagem despertou o interesse dos cientistas que, a partir de então, iriam observar os fenômenos da natureza e fazer novas e crescentes experimentações que iriam contrapor a mentalidade medieval predominante até então. A concepção da vida e do universo era formada pelo pensamento abstrato e contemplativo. Durante muitos séculos, e até o começo da Reforma, a concepção que o mundo ocidental tinha do universo era ptolomaica. Ptolomeu, que viveu de 100 a 170 depois de Cristo, filósofo e cientista grego, defendeu a ideia de que a Terra é o centro do universo. Mas na época da Renascença, as especulações gregas e o sistema heliocêntrico, o Sol como centro do universo, começaram a surgir. Nicolau Copérnico, nascido na Polônia, desenvolveu e demonstrou através de sua obra da Revolução das Esferas Celestes que a Terra se movia em torno de seu próprio eixo e ao redor do Sol. Ele propôs a teoria heliocêntrica, o Sol como centro do sistema solar, e João Kepler aperfeiçoou o sistema de Copérnico e concluiu que o Sol emite uma força magnética que mantém os planetas em curso. Galileu Galilei nasceu na Itália e é considerado um dos fundadores da física moderna. Professor de matemática da Universidade de Pisa, na Itália, aplicou a matemática no estudo da natureza. Ele defendeu que as teorias de Copérnico e desenvolveu a lei da queda livre dos corpos, segundo a qual a aceleração dos corpos em queda é constante. Construiu um telescópio para observar o sistema planetário. Desenvolveu o pêndulo e o termômetro. Galilei não se destacou apenas pelas suas descobertas, mas também pelo fato de ter aplicado a investigação científica como método para a observação dos fenômenos naturais e para a realização de experimentações para a comprovação de uma tese, além de ter utilizado a matemática para as observações dos fenômenos. Os conceitos de Galilei provocaram uma forte reação da Igreja Católica, cuja concepção do universo ainda era ptolomaica. Julgado herege, recebeu do Tribunal de Inquisição em 1634 duas alternativas: ser queimado vivo numa fogueira ou retratar-se publicamente rejeitando seus conceitos científicos. Optando pela segunda escolha, Galilei passou os 8 anos restantes de sua vida fazendo estudos e pesquisas científicas. Em 1600, a Inquisição já o havia condenado à morte na fogueira. O pensador italiano Giordano Bruno, que defendia a teoria heliocêntrica. Isaac Newton, físico e filósofo inglês, escreveu uma obra intitulada em Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, onde demonstrou pela matemática que os estudos dos corpos celestes podem ser explicados pela lei da gravidade. O universo seria explicado por Newton em termos de leis que o regem, em termos estritos de mecânica de causa e efeito. As conclusões de Newton influenciaram profundamente a Europa, que ainda sustentavam o conceito medieval do universo. A ciência usou os sentidos e a razão para explicar a máquina do universo e, do mesmo modo, a filosofia, em nome da razão, influenciaria o cristianismo. Encerramos a página 111, página 112, a idade da razão. A partir do século XVII, duas escolas de pensamento da filosofia moderna antagônicas surgiram e se desenvolveram no século XVIII com o resultado quanto ao método correto de se conhecer a verdade: o racionalismo e o empirismo. O racionalismo teve em René Descartes o seu maior representante, e Locke é considerado um dos fundadores do empirismo, que teve como precursor Francis Bacon.
O racionalismo afirmava que somente pelo uso da razão humana, trabalhado com os princípios lógicos, se pode obter o conhecimento verdadeiro. O empirismo, por sua vez, defende a ideia de que o conhecimento é obtido pelas percepções sensoriais: visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós encerramos aqui na página de número 112 e retomamos no próximo vídeo. Boa aula, Deus abençoe a todos.